Olá a todos, professor Celso, mais uma vez falando com vocês, sejam bem-vindos aí a mais um Quarto de Sabedoria. Vamos dar continuidade agora, né, com a nossa terceira e última aula, falando sobre o comunismo. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, considere fazer a sua inscrição, vou ficar extremamente honrado com isso, tá? Curta, compartilhe e comente, mas lembre-se sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Como eu havia citado nas duas aulas anteriores, né, capitalismo e socialismo, nessa ordem, vou explicar novamente que não será uma aula de opinião, tá? Será uma aula mesmo. O professor não vai opinar, porque, querendo ou não, a gente vai aprender aqui o básico acerca do comunismo, assim como foi com o capitalismo e o socialismo, para que você, ciente disso tudo, você possa, então, perceber como funciona cada sistema político e cada sistema socioeconômico. Tudo bem? Então, para começar, deixa eu explicar para todo mundo, tá? Eu sou professor de História, eu tenho habilitação para lecionar Geografia, Sociologia e Filosofia. Eu tenho uma especialização em Metodologia do Ensino de História e Geografia e sou mestre em Educação, tá? Então é importante passar essas informações para vocês percebam que realmente o que está sendo passado aqui para vocês faz parte dos meus estudos e parte daquilo que eu apresento nas escolas onde eu leciono, tá bom? Quando a gente fala sobre o comunismo, tá? O comunismo, ele é a última etapa, segundo Karl Marx, daquele processo que vai levar à igualdade. Então, para ele funciona assim, um país ele começa como capitalista, depois ele avança para o socialismo e depois ele avança para o comunismo, tá bom? Então, vamos entender o que é o comunismo aí. Vamos lá. Perdão. É uma ideologia política e socioeconômica. O que ela visa? Né? O que o comunismo tenta fazer com que funcione, que exista uma sociedade igualitária, tá? Onde todos são iguais em direitos e deveres, tá bom? Onde haja a abolição da propriedade privada dos meios de produção e o fim das classes sociais e do Estado, tá? Então, o que Karl Marx via nisso aí, tá? Lembrando que quem ensina para nós a respeito do comunismo são dois caras, tá? É Karl Marx e Friedrich Engels, tá bom? Eles vão escrever livros interessantes, tá? Dois são importantes para a gente entender essa dinâmica toda. Lembrando que eles fizeram estudos acerca do capitalismo à época deles, lá no século XIX. Um deles, o Capital, tá? E o outro, o Manifesto do Partido Comunista, tá bom? São dois livros importantes para que você possa entender como que Karl Marx via a relação de trabalho naquela época, para você poder entender o que seria essa teoria marxista que daria como implantação, como final, né, desse sistema a ser implantado, o comunismo. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Só que tem o seguinte, quando a gente fala em sociedade igualitária, tá? Isso não é só do século XIX, tá bom? Durante muito tempo pensou-se nisso, tá? Tanto é que essa ideia ela já existia lá na antiguidade, com Platão. Platão ele vai escrever o livro A República, tá? Platão, filósofo que foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, ele vai dizer que nesse livro, ele vai colocar no livro A República que o certo seria o fim da propriedade privada e que o Estado cuidaria de todos. Então, o Estado cuidando das pessoas, dando a elas a formação necessária para que a cidade possa ser cuidada, esse Estado tendo esse compromisso, haveria uma sociedade sem nenhum tipo de desigualdade social, onde todos teriam os mesmos direitos e deveres. Isso aí faz parte do livro A República de Platão, tá bom? Quando a gente vai para a Europa, nesse caso, tá? Falando não do mundo oriental, no caso da Grécia, que antigamente era considerado Oriente, mas agora, na Idade Média, na Europa medieval, tá? Nós vamos ter o seguinte, a Igreja Católica, ela controlava, obviamente, o pensamento das pessoas naquela época. Porém, havia membros da Igreja Católica que não concordavam muito de como a Igreja Católica trabalhava, naquela espécie de acumulação de riqueza e da ideia da sociedade estamental. Para que você possa entender o que é uma sociedade estamental. Talvez você tenha estudado há muito tempo atrás, ou há pouco tempo, nas escolas que passou assim, por exemplo, na aula do 6º ano e do 1º ano do ensino médio, né? 6º ano do ensino fundamental, 1º ano do ensino médio, você deve ter ouvido falar sobre o feudalismo, tá? Em que havia a sociedade estamental. Então, era o clero, a nobreza e o campesinato, né? Os camponeses, os servos, tá bom? Essa sociedade estamental, ela foi designada assim por critérios divinos, tá? Porque segundo a Igreja Católica na época, foi Deus que havia feito essas escolhas e isso assim aconteceu, tudo bem?
Então, alguns sacerdotes da Igreja Católica, né, alguns padres, eles eram contrários àquilo que a Igreja Católica pregava. Como, por exemplo, a Igreja Católica, ela gostava muito de acumular riquezas. Ela gostava muito de se apegar aos bens materiais. Só que para esses dois aqui que a gente está falando agora, né, um deles, o abade Joaquim de Fiore, no século XII, e o frei Dolcino, no século XIII para o XIV, eles são, né, dois caras da igreja que serão contra a ideia de que tem que haver a propriedade privada, bens materiais, e que a igreja deveria ser voltada aos pobres, deveria ser uma igreja pobre, assim como Jesus foi, segundo os ensinamentos da Igreja Católica. Tudo bem nessa parte? Então, só para ficar claro para vocês isso aí. Tá bom? Então, vamos entender essas diferenças, né, entre o socialismo e o comunismo, porque algumas pessoas fazem essa confusão, como eu tinha explicado antes para vocês. Karl Marx vai dizer o seguinte: quando uma sociedade atinge o ápice do capitalismo, ou seja, quando ela não precisa de mais ninguém, o Estado, então, ele começa a governar e a controlar a vida social. Esse Estado, ele será conduzido pelos trabalhadores. Beleza? Então, a propriedade privada dos meios de produção começam a ser extintas, tá? Começa a ser abolida essa propriedade privada dos meios de produção. Então, a produção e a distribuição dos bens de consumo vai ficar nas mãos do governo. Lembrando que esse governo é exercido pelos trabalhadores, tá? Então, esses trabalhadores organizarão um sistema de igualdade e cooperação, tá? Então, nessa fase, nós temos o socialismo. Quando a gente vai para o comunismo, o que vai acontecer? O Estado, que num primeiro momento tinha esse controle, ele deixa de existir. Então, a partir de agora, haverá uma igualdade absoluta entre os cidadãos, tá? O Estado não faz mais parte da vida das pessoas, porque, querendo ou não, quando a gente fala em Estado, a gente pensa também em forças de opressão e repressão. Então, o Estado ele é responsável por isso. Então, com a saída do Estado, essa opressão social deixaria de acontecer, tá? A partir daí, a própria sociedade, formada pelos trabalhadores, cada um dentro da sua profissão, ela se autogovernaria, tá? Então, ela se autorregula, fazendo um autogoverno. E o que haveria em comum entre os trabalhadores? Direitos e deveres, beleza? Então, essa é a diferença entre socialismo e comunismo, tá? Então, socialismo, o Estado e o governo controlam a vida social, só que esse Estado e esse governo, eles são conduzidos pelos trabalhadores. Vai haver a produção e distribuição dos bens de consumo nas mãos do governo, tá? Que vai repassar para a população e a sociedade se auto-organiza nesse sentido, um sistema de igualdade e cooperação. Quando a gente vai para o comunismo, a única coisa que a gente tira é o Estado, tá? E com o Estado sai também o regime de opressão que alguns estados impõem. Tranquilo nessa parte? Facinho de entender, né? Vamos lá. Como todo sistema político, socioeconômico, ele também sofre críticas, tá? E as principais críticas ao comunismo, quais são? Primeira delas, a violência política e o totalitarismo, tá? Por que isso acontece? Quando o Estado, né, quando chega aquela fase do socialismo, em que o Estado deveria sair de cena, alguém que representa o Estado nesse momento, ele vai dizer algo assim, peraí, eu não vou sair agora, deixa que eu cuido das coisas e vocês confiem em mim que vai dar tudo certo. Então, quando o Estado não sai, a gente vai ter um problema. E qual vai ser esse problema? A gente não chega ao comunismo, mas as críticas cabem ao comunismo, por quê? Porque a ideia era de implantar um sistema comunista. Então, esse cara que detém o poder, representando o Estado, se dizendo também representante da população, ele vai criar uma espécie de sistema político somente dele, uma ditadura pessoal, em que ele vai reprimir os opositores, ele vai prender pessoas e, infelizmente, pode até executar essas pessoas. Mas a gente tem que entender o seguinte, tá? Isso é comum em qualquer tipo de ditadura, seja ela de esquerda ou seja de direita. Como nós estamos falando aqui de um sistema de esquerda, né, num sistema político e socioeconômico de esquerda, que é o comunismo,
é bom que a gente saiba o seguinte: não existe no planeta nenhum país comunista. Todos os países que se dizem comunistas, na verdade, eles são socialistas. Por exemplo, Cuba, a Coreia do Norte ou Coreia Popular, China, Vietnã, tá? Então, 4 exemplos aqui para vocês. Então, Vietnã, Coreia do Norte, China e Cuba. Nós aqui, na parte do Ocidente, né, no Sul global, nós temos o costume de chamar esses países de comunistas, mas eles não são. Eles são governos socialistas. Por quê? Porque ainda existe a figura do Estado controlando a vida das pessoas. Tranquilo nessa parte? Facinho de entender, né? Então, vamos lá. Fazer uma recapitulação aqui rapidinho. Vamos voltar na primeira página. O que é o comunismo? É uma ideologia política e socioeconômica que prega a sociedade igualitária, a abolição da propriedade privada dos meios de produção, o fim das classes sociais e do Estado. Tá? A ideia de igualdade e fim de classes já havia desde a antiguidade, como exemplo que eu passei para vocês, no caso de Platão e desses dois religiosos católicos, né, o abade Joaquim de Fiore e o frei Dolcino. Tá? Diferenças. No socialismo, o que nós temos? O Estado e governo controlam a vida social, só que o Estado é conduzido pelos trabalhadores que exercem esse governo, mas ainda existe a figura do Estado. A produção e a distribuição dos bens fica nas mãos do governo, que depois tudo isso é redistribuído para a população. Tá? E há uma organização de um sistema de igualdade e cooperação. Já no comunismo, nós não temos a figura do Estado. Nós temos a igualdade absoluta entre os cidadãos, nós temos a abolição do Estado, como eu citei para vocês, nós temos o fim da opressão social, que é causada pelo Estado, e a sociedade se autorregula. Então, nessas críticas, como eu falei, lembra? Se é o Estado que promove essa opressão, essas críticas que são feitas ao comunismo, elas são feitas, então, ao socialismo. Porque os países que promovem essa opressão, em que os seus líderes fazem do país uma ditadura pessoal, são os caras que estão em países socialistas. Todos são assim? Não, nem todos. Existem países que são capitalistas, mas que atualmente o governo é um governo socialista, tá? Não é a política econômica, a política social que é socialista, tá? É o governo, tá bom? O Estado, ele continua capitalista, mas a forma de governo é um governo socialista e que busca uma política de bem-estar social para ajudar a população. Tranquilo nessa parte? O comunismo ele é mais fácil de entender a partir do momento que você pega as explicações do Karl Marx, que foi quem fala sobre isso, e entende que é uma sequência quase que lógica. Se eu estou no ápice do capitalismo, eu redistribuo toda aquela riqueza, depois eu, Estado, saio e deixo que o povo se governe para que todos tenham tudo de acordo com aquilo que cada um merece ter. Só que todos terão em comum direitos e deveres. Tudo bem nessa parte? Facinho de entender, né? Então tá? Essa é uma aula muito mais rápida, tá bom? Eu agradeço a vocês. A fonte de onde eu peguei essa informação, que foi a mais simples, além daquilo que eu já sei e que eu passei para vocês, eu vou colocar na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo pelos comentários, tá? A respeito de qualquer tema, tá bom? Mas lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, e eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar a entender um pouco mais sobre capitalismo, socialismo e comunismo. Então, agora que a gente entende um pouquinho sobre esses três, você fica aí livre para poder entender o que seria melhor para você no atual momento da sua vida, tá bom? Lembrando, eu não estou dando nenhuma opinião, eu estou te mostrando o que é, e agora cabe a você entender aquilo que mais funciona na sua vida, tá bom? Nas próximas aulas eu vou falar sobre outros temas relacionados a esses assuntos e também alguns vídeos opinião falando sobre o que eu penso, nesse caso, o que o Celso pensa, não o professor Celso, a respeito do capitalismo, do socialismo e do comunismo, tá bom? Te agradeço mais uma vez pela sua atenção, fico muito grato pela sua inscrição. Caso você não tenha feito, por favor, considere fazê-la, vou ficar extremamente honrado. Eu prometo fazer o possível para trazer cada vez mais aulas com 15 minutos aí em média, né? Porque é um quarto de sabedoria, né? Um quarto, 15, 30, 45, 60, né? Se nós temos 1 hora da nossa vida, um quarto dela a gente vai pegar para aprender um pouquinho, tá bom? Fico muito grato mais uma vez, te desejo tudo de bom, um forte abraço e a gente